Se Jesus fosse na sua casa hoje para jantar, o que você faria para o jantar? Você pegaria o que sobrou do almoço ou o que sobrou lá de ontem, de outro dia, para botar no jantar? Ou você faria uma comida na hora? Aquela comida deliciosa feita na hora? Bem, algumas vezes eu e você damos as sobras para Deus. E aí, jovem de Deus, hoje a gente vai falar sobre temer a Deus. E para isso, já convido você a abrir sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, versículos do 6 até o 9, que diz assim: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Em resumo, o que esse texto está querendo dizer para a gente é: muitas vezes a gente oferece o resto do que a gente tem para Deus e a gente ainda fica perguntando o porquê da gente não ser abençoado em ter as bênçãos de Deus. Eu sei que não tem nenhuma palavra para descrever um negócio desse, mas enfim, muitas vezes a gente faz isso, né? E você parar para pensar, a Bíblia chama Jesus e a gente vê que Jesus é o Rei do Universo, que Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é o Criador do céu e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, mas de vez em quando a gente dá lixo, sobras para Deus. Mas você pode se perguntar: mas no que eu faço que eu dou sobras para Deus? Existem 3 áreas principais em que a gente costuma dar sobras para Deus. A primeira área delas é tempo. Às vezes a gente vai falar com Deus apenas quando está numa dificuldade no trabalho, uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar e a gente prefere assistir um filme, uma série ou fazer todas as atividades e o tempo que sobrar. Se a gente não tiver muito cansado, ainda tem isso. Aí é que a gente separa tempo para Deus. Então, isso é uma maneira de dar sobras para Deus. A segunda maneira de dar sobras para Deus é através do serviço. Como assim serviço? É no sentido de muitas vezes a gente faz algo lá bem detalhado, bem organizadinho para um trabalho ou uma coisa da escola ou um trabalho mesmo ou um projeto pessoal da gente. E a gente fala, organiza tudo, mas só que quando a gente vai fazer as coisas, por exemplo, na igreja, vai fazer uma pregação, vai passar uma mensagem, vai cantar, a gente não dedica o tempo que deveria ter dedicado. E claro, não é para você ficar louco pensando no que você vai fazer para Deus direto, mas você tem que fazer de uma forma organizada.
Até porque 1 Coríntios 14:40 diz, né, que tudo deve ser feito com decência e ordem. E isso inclui a palavra de Deus, e o que a gente faz está relacionado a ela. E a terceira forma de dar sobras para Deus é através do dinheiro. Quando você recebe um dinheiro do mês e você, em vez de ser fiel a Deus e devolver os dízimos e as ofertas, você gasta o dinheiro todinho com contas e tudo, e só aquilo que sobra é que você dá o dízimo e a oferta, tá errado, meu filho. Você tá dando sobras para Deus também. Aí você pode dizer, mas quem é tu para tá falando isso se tu não trabalha, não faz nada? Meu filho, relaxa. Eu nunca trabalhei assim e nunca recebi dinheiro, né? Mas eu tenho o exemplo dos meus pais. E eu sei que meus pais, no início, quando eles conheceram a questão de devolver dízimos e ofertas, que a gente tem que devolver dízimos e ofertas, foi apertado para eles. Não foi fácil, foi difícil. E em alguns meses foi muito difícil, porque o dinheiro de dar o dízimo era justamente o dinheiro que era para passar o mês, para comprar comida, para caso acontecesse alguma coisa, mas eles foram fiéis e deu tudo certo. Ninguém morreu. Graças a Deus a gente nunca passou fome e tá aí. Então, apesar de eu não ter vivido isso, eu tenho exemplo justamente dos meus pais, que foram fiéis e foram abençoados por Deus. Porque eles não deram as sobras, eles deram as primícias. E Deus foi fiel para com eles. Então não tem como você ser próspero, você ser feliz, se você não teme a Deus, não é fiel a Ele. Porque como é que você quer ser feliz, próspero, ter paz, ser salvo, se você só oferece o resto da sua vida para Deus? Que na realidade nem é sua vida. É Deus quem te dá o fôlego de vida. A gente fala a nossa vida porque é a maneira de falar mesmo, mas é Deus quem nos dá o fôlego de vida, né? E a gente tá só administrando. E lá em Provérbios, capítulo 3, os versículos 5 a 10, vem dizendo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o que significa, em essência, o temer a Deus? Temer a Deus é muito mais que cumprir as atividades de uma lista. É uma atitude que se revela em tudo e em todos os lugares. No governo do reino de Deus, viver em temor a Ele significa levar o Senhor a sério, permitindo que as nossas ações reflitam a honra e o respeito que sentimos por Ele. Já que a gente viu 3 áreas, né, em que a gente dá sobras para Deus, agora nós vamos ver 3 lições dessas mesmas áreas para que a gente possa temer a Deus. Na primeira área do tempo reserve um tempo de qualidade para Deus. Eu não estou falando aqui de você passar 2 horas estudando a Bíblia, mas também não estou falando de você
orar e acabar em 1 minuto e meio. Não, não é isso. É você separar um tempo em que você foque exclusivamente no ler, estudar a palavra de Deus e orar. Porque isso é fundamental. Porque se você não focar, não vai servir nada para começo de conversa. Se você vai estudar a Bíblia, vai falar com Deus na pressa, não vai funcionar não. Você tem que separar um tempo todo dia. Porque comunhão com Deus ela tem que ser diária, ela não tem que ser semanal ou mensal, ou quando você vai na igreja no sábado, ou no domingo, ou na quarta. Não, você tem que separar todo dia. O banquete espiritual tem que ser todo dia, na sua casa, onde você mora, onde você vive. A sobremesa é quando você vai para a igreja. Entendeu a analogia? E segundo, na área do serviço, use seus dons e habilidades. Use os dons e habilidades que Deus te deu, de maneira que isso possa servir as pessoas, de maneira que isso possa refletir o caráter de Jesus na tua vida, para que outras pessoas conheçam Jesus também. E um exemplo simples é esse canal aqui, ele é focado exclusivamente na palavra de Deus, né? E isso é graças aos dons e habilidades que Deus me deu. E assim também Deus deu dons e habilidades para você, não sei qual a área, né? Mas que você pode usar através da internet, ou através da igreja, ou através, enfim, de várias maneiras. Isso aí é uma coisa que você vai ter que perguntar a Deus e ter comunhão com Ele, que Ele vai te revelar. E a terceira lição é: seja fiel. Porque, como eu disse para você, e disse até o exemplo do que meus pais fizeram, quando você é fiel a Deus, meu amigo, você certamente é abençoado. E quando eu falo abençoado, eu não estou falando que você vai ganhar um carro, uma moto, ou você vai ganhar não sei quantos mil reais. Não, não é isso. Em primeiro lugar, a bênção é espiritual, mental, espiritual e mental. Porque a sua mentalidade muda e você fica ali mais firme, mais enraizado na palavra de Deus. E também tem a área emocional, tem a área financeira, tem a área familiar, enfim, todas as áreas que a gente conhece, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa mensagem e que ela tenha impactado você e que você pratique o que você acabou de aprender, né? Então, é isso, jovem Deus. Fica com Deus e até mais. Até um próximo vídeo.